a ausência da empresa reclamada e também a condição de preposto. Eu tenho dito isso, e é um diagnóstico que não é só meu, né, que a impressão que se deu da reforma trabalhista foi que se criou, na parte processual, uma quantidade enorme de dispositivos que visam a evitar que haja prestação jurisdicional, dificultar a prestação jurisdicional, criar óbice à prestação jurisdicional, tornar mais custoso a prestação jurisdicional para os autores, não para os réus, não para os reclamados. Isso aqui é algo que é bem interessante mesmo, é sintomático, né? Se, veja o vídeo que eu falei sobre o arquivamento, né? Se, no caso do arquivamento, o cara tem que pagar custas, mesmo sendo beneficiário da gratuidade judiciária, né? No caso do reclamado, nós temos algumas modificações que são bem interessantes. A primeira diz respeito à questão do preposto. Durante muito tempo, a discussão sobre o preposto esteve sempre calcada no artigo 843, né, parágrafo 1º, a discussão de ser o empregador se fazer representar por um gerente ou outro preposto que tivesse conhecimento dos fatos e cujas obrigações, cujas declarações obrigarão o preponente. E aí se discutia, preposto tem que ser empregado, não tem que ser empregado, tem que ser exercendo cargo de confiança, pode ser qualquer pessoa. Bem, o entendimento predominante no TST, que chegou a ser lançado como súmula, era a súmula 377 do TST, exigia que o preposto tivesse a condição de empregado. Bem, o novo parágrafo 3º do artigo 843 diz regra em sentido diametralmente oposto. Vamos a ele? O preposto a que se refere o parágrafo 1º desse artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Essa é uma questão importantíssima para verificar quais são os efeitos disso. Eu posso ter um preposto profissional, posso pegar um preposto na hora, posso chamar o estagiário do advogado para ser preposto, eu posso oferecer prepostos como nova atividade econômica. Todas essas perguntas devem ser respondidas com o tempo, né? O fato, porém, é que a restrição, ou seja, a interpretação restritiva sobre a condição do preposto foi superada por legislação. Era uma interpretação do TST e que foi superada pela legislação. Nesse ponto, vale a pena também falar sobre o parágrafo 4º e 5º do artigo 844, que trazem novas menções sobre as situações de ausência do reclamado, no que deve produzir os efeitos ou não. Vamos a eles? Parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput desse artigo. O efeito mencionado é a confissão quanto à matéria de fato. Se, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Essa é uma regra que já estava consagrada no processo civil e é imaginar que a defesa de litisconsortes aproveita qualquer um deles, mesmo que seja revel. 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Lógico, se o direito é indisponível, não há matéria de fato que possa abarcá-lo. É preciso verificar, porém, que direito é esse do reclamado que é considerado indisponível, que está sendo posto em juízo. É uma situação que a gente não vai fechar os olhos. 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Aqui são circunstâncias da petição inicial, em que há um defeito da petição inicial que não me permite apreciar o mérito. Então, não há pena de confissão que possa suprir. Então, se o reclamante pede uma multa normativa, mas não junta o instrumento normativo, não há revelia que vai impor essa condenação. É preciso verificar esse elemento no caso concreto. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos. O dispositivo chega a ser óbvio, né? Se é inverossímil ou se há prova pré-existente em sentido contrário, é claro que esta revelia produz os seus efeitos, mas isso não quer dizer, eu fico usando uma gíria futebolística, revelia não é WO, revelia não é winner official, não é isso, é a situação em que nós temos uma ausência de defesa e que pela ausência também de quem represente
a empresa, aplicamos a confissão, já que está nos subtraindo a possibilidade de fazer o interrogatório. Então, se é inverossímil, é óbvio que não posso reconhecer. O problema é dizer o que é inverossímil. Uma jornada de 12 horas, 14 horas, 20 horas, o que é inverossímil? Né? É preciso verificar, no caso concreto, o tempo dado a variação para a gente poder entender melhor o assunto. Só que a reforma trabalhista, e eu digo isso com liberdade, eu sou um crítico, principalmente do déficit democrático da reforma trabalhista, mas não quer dizer que algumas coisas de mérito eu não concordo. O parágrafo 5º do artigo 844, no parágrafo 5º, incorpora a tese do ânimo de defesa. O que é essa tese? É a ideia de que, vamos lá ver o parágrafo 5º para explicar? Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. O que é isso? É a consagração da tese do ânimo de defesa. Dizer que, se está lá o advogado com procuração, devidamente constituído, com a defesa no sistema, os documentos, né, a hipótese não será de revelia. O texto não fala isso. Mas a ideia é essa, não será de revelia, porque revelia é ausência de defesa. Né? A hipótese será de confissão contra a matéria de fato. Ou seja, eu recebo a defesa, toda a matéria de direito pode ser suscitada, eu recebo a documentação, eu recebo tudo que está lá. Né? Tudo que está disponível para o juízo. Eu digo com liberdade, como magistrado, nessas situações, por causa da OJ 74 do TST, eu não recebi a defesa por disciplina judiciária, mas requisitava a documentação. Né? Agora não, eu vou receber a defesa mesmo e aplicar a confissão pela ausência. Parece-me uma disciplina muito melhor. Eu elogiando a reforma trabalhista. Por quê? Porque, como eu disse, eu não sou nem mortadela nem coxinha. O que eu não sou é pamonha. O que eu digo para os senhores é que a gente precisa entender o dispositivo. O dispositivo é plenamente razoável. O que nós temos que verificar é que você não terá uma declaração de revelia, mas sim uma aplicação de confissão pela ausência, pela subtração da possibilidade da produção do interrogatório.